Seja bem-vindo a mais um Papo de Fibra, a ciência que inspira, histórias que transformam. Hoje a gente está aqui com o Cadu, Salve, Cadu galera. para os íntimos, né? Ele hoje é o responsável por tocar literalmente o grupo de estudo do grupo Fibratec inteiro, tanto as unidades Fibratec quanto as unidades Move4U. O Cadu é quem está encabeçando essa geração de conhecimento contínuo que o grupo sempre teve como DNA. Cadu, prazer em te receber Prazer é aqui. todo meu. Obrigado pelo convite. Obrigado pela presença. A gente sabe que o seu dia a dia é bem atribulado também. E a gente já começa aqui para a gente ficar igual, ó, canequinha do Papo de Fibra. Aí eu vi, hein? Muito obrigado. Cadu Deixar aqui pra não muito me esquecer. estudioso. Agora o Papo de Fibra vai estar ali nos estudos dele do Elevado, né? dia a dia. Elevado. E aí a gente vem para os brindes, cara, porque a gente tem parceiros que chegam junto mesmo, são parceiros maravilhosos, nada que faz sozinho, né? Sozinho a gente chega mais rápido. Porém, com parceiros a gente chega mais longe, né? Isso aí. Então, hoje o Sushi to You tá aqui com a gente apelando, que eu vou dizer assim. Você vai ganhar. Gosta de comida japonesa? Mais ou menos, mas Mas eu você como. falou que a namorada gosta Namorada aí. gosta. Então, ela hoje você vai fazer uma moral com ela aí, bonita. Então, um vale desconto de R$ 150 em compra no app do Sushi to You. Aí sim. A gente tem também aqui, pizza você gosta, né? Com Pra certeza. repor depois do Com treino e certeza. tal. Carb up. Mister Tugas, vale uma Muito pizza. obrigada. Aqui eu vou querer voltar mais vezes pra ganhar esse tipo de Aqui coisa aí. até eu e o Léo estamos vir como convidados já. Vou querer voltar aqui mais vezes. Aqui também tem uma experiência lá no Lourdes Square, que é o nosso parceiro, aquele pão de queijo maravilhoso que a gente estava Bom degustando demais da ali. conta. E a gente Isso. ainda tem o Classic com Antônio e a Adriele. Aí aqui é aquele ponto que você sentou em casa, bateu o olho num sofá, bateu o olho numa almofada rasgada, não tá legal, você fala assim, pô, quem que pode me ajudar? Tá aí. Precisa, né? Show de bola. Eles são os responsáveis por manter, né, na nossa empresa os Estofado em dia. estofados em dia. Show de Bom, bola. agora que o Cadu está devidamente recebido aqui no Papo de Fibra, já estamos com a caneca igual, vamos partir para o papo de hoje. O tema de hoje é biomecânica aplicada à sala de musculação. Então, quando a gente fala de biomecânica, a gente estava conversando nos bastidores Sim, aqui, parece um palavrão quando a gente fala. Já é um palavrão muitas vezes para o próprio professor e para o leigo, para quem só treina, então, aí fala, não quero saber, esse cara é muito chato, muito técnico, eu tô fora. Então a ideia aqui é desmistificar que a biomecânica é algo tão complexo e que não dá para entender no dia a dia, para que você que treina consiga entender e às vezes explorar isso do seu professor, né, da melhor maneira possível, consiga também olhar para umas besteiras que são ditas na internet e falar, ali tá falando besteira, vamos procurar o lugar certo, né, Cadu? Se você conseguir entender de biomecânica, você vai conseguir escapar das maiores armadilhas que você pode ver no Instagram aí, que a blogueira X ou que o blogueiro Y postou. Não é tão complicado assim quanto parece. Exatamente. Hoje a gente vai dar uma desmistificada boa. É isso aí. E, ao mesmo tempo, a ideia é que a gente faça vocês entenderem que tanto para performance, para o aumento da performance, ou para prevenção de lesões, a gente precisa ir muito de entender da tal da biomecânica. Cadu, Exatamente. seja bem-vindo. Então diz para a galera aí o que é essa tal da biomecânica. Então, gente, basicamente, a biomecânica, ela é a junção ali, vou falar um pouco de educação física, né? É a junção da cinética e da cinemática, né? Basicamente, os princípios da mecânica aplicado no movimento, né? Como que as forças vão atuar no seu músculo durante o movimento, como que elas vão atuar no seu membro, como que isso vai alterar ali o seu treinamento, a sua carga, ou até mesmo, principalmente, o seu resultado. Biomecânica, para você que treina, é basicamente 70% do trabalho que você tem que fazer é aplicar uma boa biomecânica no movimento. Então, quando o seu professor vira para você e fala, olha, ajeita esse pé, coloca esse pé um pouquinho mais para o lado, um pouquinho mais para frente,
ó, ajusta esse tronco, ó, mantém essa curvatura da lombar. Tudo isso ele não tira do nada. Ele tem um motivo para estar te passando isso, tanto para prevenir lesões quanto para otimizar resultados, correto, cara? Exatamente. Se você faz um exercício com uma biomecânica mal aplicada, vamos supor que você está fazendo um exercício de perna ali, ou com algum exercício que move com a articulação do ombro. Se a biomecânica do exercício não estiver sendo aplicada corretamente, a chance de você lesionar, ela é mais alta. Porque o movimento ele vai estar sendo feito de uma maneira pouco otimizada. Você vai estar usando alguns músculos de mais, outros músculos de menos, mas a lesão talvez nem seja o principal problema. Talvez o principal problema seja a falta do resultado esperado. Você quer desenvolver o seu ombro, mas você faz uma elevação lateral com a biomecânica errada, você não vai desenvolver ele. O seu trapézio vai ficar desse tamanho e o seu ombro não vai desenvolver porque falta biomecânica. É isso aí. Se a gente for fazer uma metáfora, Cadu pode confirmar isso, mas é basicamente assim: você tem um carro e você compra 4 pneus novos. Se a biomecânica do carro, se a gente tivesse uma biomecânica no carro, porque lá não tem, é só mecânica mesmo, tiver a correta, o carro está alinhado, está balanceado, o seu pneu ele vai desgastar, mas ele tem um desgaste num tempo de meia-vida muito mais longo. Exatamente. E se ele tiver desalinhado, talvez se reduza até 50% a meia-vida daquele pneu. As nossas articulações, né, são a mesma coisa. Se eu tenho uma biomecânica alinhada, ela vai se preservar. Vai se preservar e até vou aumentar a proteção dela. Exatamente. Né? Porque é um sistema dinâmico, né? Biológico. E a gente tem um princípio que chama princípio do vazamento de energia. O que acontece? Quando você faz um movimento desalinhado, por assim dizer, você está gastando uma energia extra que você não precisaria estar gastando. Você está desgastando um músculo que não devia estar trabalhando e está trabalhando. E aí eu não vou entrar nessa onda aqui, mas quando a gente hiperativa um músculo e hipoativa outra, isso traz diversos problemas. E isso tudo vem da biomecânica. Se a gente não aplica a biomecânica direito, a gente tem uma cascata de problemas que vão acontecendo ali, mas não vamos entrar nisso hoje não. Fica para minha próxima canequinha. É isso aí. E aí é exatamente isso. Se você treina desalinhado, vamos dizer assim, missão dada para o nosso corpo é missão cumprida. Ele vai executar o movimento. Vai fazer, exatamente. Só que ele vai utilizar de subterfúgios que não é o que você está querendo. E aí o seu resultado depois não é legal, tanto do ponto de vista estético, quanto do ponto de vista funcional, fisiológico. Sim. Né? Então acho que a gente conseguiu dar um panorama geral. Tá só um exemplo para eles de erros comuns, assim, porque muitas vezes na sala de musculação fica até fácil da gente determinar. A gente está falando de ombro aqui, eu vou dar um exemplo clássico que acontece na biomecânica quando ela não é aplicada direito. A gente tem o famoso voador invertido, né? A galera tem uma paixão por aquele exercício que eu particularmente não consigo entender. E aí o que acontece? A maioria das pessoas, quando vão executar o movimento, faz aqui, ó, com a escápula totalmente solta. É um exercício pro posterior de ombro. Quando a gente tem que contrair o músculo, a gente precisa de um ponto fixo e de um ponto móvel. Se a escápula tá solta e o deltoide posterior tá ligado na escápula, e aqui embaixo no húmero, se a escápula tá mexendo, o que tá contraindo ali? Nada. Isso é um exemplo de biomecânica mal aplicada. Se a hora que você for fazer o exercício, o professor não falar pra você, retrai a escápula, trava e abre o braço, abduz o braço, não faz sentido. Você não vai estar trabalhando o seu posterior de ombro ali. Ele não vai estar contraindo de forma eficiente. Isso é o exemplo mais claro que eu vejo na biomecânica mal aplicada dentro do salão. Aí você deu um exemplo de membros superiores. Sim. Você tem algum exemplo de membros inferiores? Membro inferior. Vamos lá. Falando de biomecânica. Quando a pessoa vai fazer um agachamento búlgaro, por exemplo, que muita gente faz. Normalmente a galera faz visando o trabalho de glúteo. Só que aí a galera tá descendo com o joelho passando muito da ponta do pé. O que isso quer dizer? É algum problema articular? Pode dar algum problema? Não. Mas você vai estar jogando uma demanda muito grande pro quadríceps. O glúteo não vai estar trabalhando de forma tão eficaz. Então o que você tem que fazer? Entrou na posição do glúteo,
Você vai jogar o movimento para trás e para baixo. E aí você vai ter uma ênfase na extensão do quadril e não na extensão do joelho. Isso é biomecânica. Não existe um jeito de fazer o búlgaro. A gente tem que levar em consideração Objetivo, né? o objetivo da pessoa, a arquitetura da pessoa, como é que ela é, se tem alguma lesão, alguma coisa assim. Mas isso é biomecânica. Como que eu vou executar o movimento? Aonde que eu vou aplicar a força? É isso. A gente costuma dizer muito nos nossos grupos de estudo que, certo ou errado dentro da educação física, por isso que acaba surgindo muito picareta falando um monte de besteira, Não existe. ele não existe. Existe o exercício inadequado para alguém em determinado momento, sob Sim, determinada condição. E aí, para quem, em que momento e sob qual condição e qual objetivo, Exatamente. só bons profissionais conseguem determinar isso, que é o que a gente treina a galera aqui o tempo inteiro. É isso que eu tento trazer no grupo de estudo pra galera. Dentro da musculação, a gente tem que ter uma caixinha de ferramentas ali. Porque quando o aluno pergunta por que eu tô fazendo isso e não aquilo, Isso aí. um bom professor deveria saber responder. Qual que é o problema da educação física hoje? Por que eu faço isso e não aquilo? Ah, porque aquele dali é melhor. Por quê? O cara não sabe, entendeu? Então é isso que eu tento trazer pra galera, que é você saber responder essas perguntas. Por que eu vou usar isso e não isso? Por que eu vou colocar esse primeiro e aquele depois? E isso tudo a gente traz a partir de princípios biomecânicos. Basicamente é isso. É isso aí, é aplicar na prática o que a teoria nos traz, né? E aí tem muitos estudos Exatamente. com análise Muita coisa. tanto da cinética quanto da cinemática, como ele disse. E a gente avançou muito de um tempo para cá, porque houve uma melhoria significativa nos aparelhos que medem, né, e que mensuram isso. Sim, sim. Então hoje a gente sabe muita coisa que a gente não sabia anteriormente. E aí é possível fomentar a ciência na prática. Falando disso, como a biomecânica é aplicada em todo e qualquer exercício na prática do dia a dia, a gente teve que determinar O que a gente vai o falar? que a gente vai falar hoje. Depois a gente volta para falar de outros. Sim, sim. Então a gente resolveu trazer para exercícios que envolvem a articulação do quadril. E é uma articulação das mais complexas do corpo, né? Para quem é educador físico sabe disso, né? Elipsoide, triaxial, né? E aí as mulheres, principalmente, os homens também, mas as mulheres têm uma preocupação principalmente por alguns grupos musculares que atravessam essa articulação, porque tem conteúdo estético e funcional. Exatamente. O pessoal acha que trabalhar o glúteo é só estético, mas na verdade ele tem, do ponto de vista funcional, é um dos músculos mais importantes também que a gente tem na mecânica do quadril. É o principal estabilizador do corpo. Né? Exatamente. Os problemas de estabilização que a gente tem no joelho normalmente é culpa de um glúteo fraco. Exato. Normalmente. Que a gente chama de amnésia glútea, né? Exatamente. Vulgarmente falando. Então a gente vai focar nisso. Vamos focar na questão do glúteo, né? Não só o glúteo máximo, a gente tem o glúteo médio, o glúteo mínimo. Isso aí. Os atuam como extensores, rotadores externos, enfim. Cadu, agora a palavra está contigo. Vamos dar um overview dos exercícios? Sim. Falando sobre como quem está assistindo e quer otimizar o seu treino de glúteo, seja homem, seja mulher, a gente acaba citando mulher porque a maioria das mulheres focam nisso como conteúdo estético. Sim. Né? Bom, vamos lá. Quando a gente fala de glúteo, a gente tem que pensar que a gente tem, para desenvolver um glúteo bem feito, a gente tem que trabalhar ele de uma forma 3D. Então são diferentes torques, diferentes angulações de movimento e, gente, por favor, presta atenção numa coisa aqui. Glúteo precisa de carga para desenvolver. Não adianta você aí chegar na elevação pélvica, botar 5 quilos cada lado, fazer 20 repetições. Não vai. Por quê? É um músculo de alto limiar de ativação. Então ele só vai recrutar as fibras motores mais fortes dele quando tiver uma alta demanda. Então, se você botar uma carguinha pouca, não vai adiantar. Então, primeira coisa, precisa de uma alta tensão mecânica, uma alta carga. Tem que fazer pesado. O que eu indico para vocês? O exercício que não deve sair do treino de glúteo, em hipótese alguma. A nossa querida elevação pélvica. Já tem aí vários estudos, né? Provavelmente é o melhor exercício que a gente tem
para desenvolver o glúteo máximo. Lógico, como a gente fala de um músculo 3D, né? É interessante você fazer alguns exercícios pós. Por exemplo, faz uma elevação pélvica, aí depois você vai para um búlgaro, que eu dei o exemplo aqui para a gente dar um enfoque mais nas fibras inferiores, e aí depois você pode ir para extensão no cabo, para a gente dar um enfoque nas fibras superiores do glúteo máximo. Eu ainda não falei de glúteo médio, que glúteo médio tem muito mito, muita coisa sobre ele aí, que vem sendo colocado nas redes sociais aí de qualquer jeito, e a verdade é que tem muita coisa que a gente nem sabe, e a galera afirma, não, isso aqui é verdade, é esse exercício aqui que é bom. A verdade é que dentro da musculação, a gente tem pouco estudo crônico, se você parar pra pensar. 8 semanas, 12 semanas, isso pra gente não é nada. Ah, teve alta ativação eletromiográfica. Ativação eletromiográfica não quer dizer hipertrofia, tá, gente? Então, pra você aí, educador físico, que viu que tem ativação eletromiográfica, nossa, que exercício bom. Isso não quer dizer que isso vai gerar hipertrofia. Quer dizer que ele tá sendo ativado ali no momento. Beleza? Então, se eu fosse fazer um protocolo de glúteo máximo, o que eu faria? Uma elevação pélvica, né? Uma série de aquecimento, umas 2 séries preparatórias, 2 ou 3 séries pesadas até a falha. Depois umas 3 séries de um búlgaro, tá? Não precisa mais do que isso, bem feitas, tá? Ainda tentando manter uma alta tensão mecânica, e umas 2 séries de extensão de quadril. Eu acho que seria o suficiente para um treino excelente aí do glúteo máximo. Quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que o ponto fundamental aí é isso, sobre a eletromiografia. Para quem é leigo, são sensores que a gente coloca sobre a pele para mensurar a atividade elétrica que está acontecendo no músculo. No corpo, antes de qualquer atividade mecânica ou de qualquer atividade, sempre a elétrica ela prediz, ela vem antes. Sim. Porque o comando sempre vem do nosso governador central ou do prolongamento dele, que é o sistema nervoso periférico através da medula espinhal. Então, quando a gente bota o eletrodo e mostra que tem bastante ativação, isso é um ponto positivo? É um ponto positivo, mas não quer dizer o que o Carlos está dizendo aqui. Cronicamente, quando eu coloco isso no tempo, que isso vai necessariamente gerar mais resultado hipertrófico, que é o que vocês vão ver no espelho, por exemplo, do que se um exercício que às vezes tem menor ativação ali. Não é que a gente não pode afirmar isso, a ciência não mostra isso, é um ponto. E aí isso é mal interpretado muitas vezes. Outro ponto que ele está trazendo aqui os grupos musculares, os músculos, eles têm músculos tônicos, músculos fásicos. A distribuição de fibras neles são distintas diante da principal característica dele, aonde ele está localizado no corpo. Exatamente. Então, ele está dizendo o seguinte, o músculo do glúteo é um músculo para carregar peso, para fazer força. Músculo forte. Então, qual que é a melhor forma de você desenvolver ele? Se ele foi feito principalmente para isso, você tem que fazer ele fazer força. Então não adianta botar pouca carga. Não é que não adianta. Que a ciência mostra que se eu colocar pouca carga e fazer 60 repetições e chegar perto da falha, eu vou ter um resultado muito próximo. Porém, o que vai acontecer? Você não vai conseguir fazer isso. Vai ficar extenso porque demais. Porque fica um treino chato pra caramba. Cansativo demais. Vai fadigar demais a conta, né? E você não tem, às vezes, mental para conseguir fazer isso. E uma coisa que eu quero acrescentar aqui, quando eu falei de carga, galera, não quer dizer que todo mundo tem que chegar lá e colocar 100 quilos, tá? É uma carga adequada para você. O problema que a gente tem na sala de musculação também hoje é que é muita gente treinando de forma submáxima, né? Talvez isso seja mais culpa da gente do que das pessoas. Sim. Mas a gente tem muita gente treinando de forma submáxima. E aí, deixa eu dar um exemplo da biomecânica. Por exemplo, nesse treino de glúteo máximo, biomecânica assim, aplicada de forma pura e simples. Você vai fazer a extensão no cabo. Se você faz com a sua perna esticada, seus posteriores da coxa, eles são excelentes extensores de quadril naquela posição. Então, como é que a biomecânica me ajuda nisso aí? Você flexiona o joelho. Você pode fazer o famoso coice,
tá? Não se preocupa que seu quadríceps não vai roubar o movimento ali nem um pouco. Só dar um exemplo. Tá aqui no cabo e aí ele tá fazendo o exercício com a perna estendida. Exatamente. Ou tá fazendo esse movimento aqui, não sei se tá dando pra apitar aí, mas é mais ou menos isso que ele tá fazendo. Exatamente. Tá? Famigerado coice. Quando a gente flexiona o joelho, a gente consegue, entre aspas, desativar os posteriores de coxa. E aí a gente joga toda aquela demanda pro glúteo. Tem até uma variação que você faz a extensão, só que em vez de você fazer o coice, você joga a perna para cima. É uma variação mais avançada e tal, mas para você que tá começando a treinar, faz o coice, ao invés da extensão com a perna esticada. Isso é a biomecânica na prática ajudando você a ter um resultado melhor pro seu glúteo, porque você vai estar jogando a demanda mais pro glúteo, desativando o posterior, que às vezes é um músculo que você não quer desenvolver, por exemplo, ou tá desenvolvendo de outra forma. O Carlos tá dizendo o seguinte, o músculo posterior, exceto um deles, ele é biarticular, ou seja, ele atravessa a articulação do quadril e a articulação do joelho. Então, quando você sabe manipular essas variáveis, aí você vai colocar ele mais no jogo ou tirar ele do jogo. Exatamente. Tá falando em termos leigos. Então, quando você vai com a perna estendida, você tá deixando ele otimizado para fazer a extensão do quadril. Mas você queria que o glúteo fizesse a extensão do quadril. Mas aí ele vai lá de intrometido e começa a ajudar. Então aquela carga que você colocou, não é o glúteo que está levantando sozinho. Exatamente. Então aquela carga, ela é muito mais submáxima. A mesma carga feita desse exercício de duas formas diferentes, ela é muito mais submáxima para a perna estendida do que para a perna flexionada, que ele falou, o coice. Exatamente. Então, saber manipular essas variáveis vai mudar o jogo do seu treino para a mesma carga empregada. Às vezes nem vou subir a carga nominal, vamos dizer assim. Isso aí é a famosa eficiência. Você vai tornar o exercício mais eficiente, né? Ainda bem que o Rogerinho tá aqui para traduzir o minha educação física, né? Porque eu vou falando, as coisas vão surgindo, mas é basicamente isso. Vou tentar falar mais. Não, fica à vontade. Normal. Sei que você está curtindo a entrevista, mas deixa eu te contar uma novidade. O Papo de Fibra agora tem como parceiro o Grupo Safra, um dos maiores conglomerados financeiros do país, com mais de 180 anos de história. Aqui em Juiz de Fora, a unidade Ultra Private Safra Invest conta com a Navon Investimentos, especializada em atendimento 360 graus para investidores do Brasil e do exterior. Aponte a câmera no QR Code na tela e saiba mais. Obrigado pela atenção e vamos voltar para a entrevista. Fique à vontade que aqui, como nós dois gostamos do assunto... Vai, né? O negócio vai. Eu acho que o que você tem que entender é o seguinte: o seu professor tem que saber disso, tem que te ensinar isso, tem que te explicar isso para que você, quando estiver treinando, você otimize o seu treino. Aí é o que ele falou antes. Tem gente que ele vai colocar a perna estendida de propósito. Se eu quiser trabalhar mais o posterior da pessoa, não é que tá errado, gente. É aí que tá. Não tá errado. É o que eu quero. É isso aí. O aí. objetivo da pessoa é ou não é. E aí, quando a gente fala do glúteo, a gente tem inúmeros problemas. Por exemplo, você vai falar. Glúteo médio é uma musculatura que eu vejo que a galera não tem um tato pra trabalhar ele direito. Porque não é tão simples assim. Tipo, vou sentar, vou fazer cadeira abdutora. A gente sabe que quando... A gente sabe é ótimo, né? Quando a gente senta, tá com o quadril em 90 graus, a gente sabe que o glúteo médio, ele deixa de ser um abdutor do quadril e ele vira um rotador. Então, quando a gente tá fazendo aquela cadeira ali, a gente não tá fazendo uma abdução de quadril igual a gente faz no cabo. É um movimento que direciona muito mais pro glúteo máximo. O glúteo médio trabalha? Trabalha. Mas muito menos do que se você fizer ele em pé, no cabo ou na caneleira. Então, o que eu quero? Eu quero direcionar o treino pro glúteo médio, aquela partezinha mais superior, para deixar o glúteo redondinho. Então, não vou usar a cadeira abdutora. Ou então vou usar uma coisa que tá muito na moda hoje, que é a cadeira abdutora em pé, ou a cadeira abdutora inclinada 45. Inclinada, entendeu? Mas o que é importante? Quando o seu professor te coloca uma cadeira abdutora em pé ou nela inclinada, ele deveria saber por que ele tá fazendo aquilo. Não é a mesma coisa, não é diferente. Tem uma série de modificações ali em você mudar a posição do quadril quando você tá fazendo uma cadeira abdutora. Então, quando você faz ela no cabo ali, tem várias coisas também. Se você fizer ela totalmente pro lado, a gente sabe que o tensor da face lata vai entrar na jogada também.
Normalmente, o músculo está encurtado. Eu quero isso? Não sei. Se você jogar ela na diagonal para trás, você otimiza o trabalho do glúteo médio e ainda joga um pouquinho pro glúteo máximo ainda. Faz uma abdução combinada com uma extensão. É um puta exercício, né? Um exercício muito bom. Então a gente tem que saber essas variáveis. E agora eu tô falando com você, professor, que às vezes coloca o seu aluno para fazer a abdução de quadril de qualquer jeito lá, mas você não, pô, você testou o tensor da face lata dele para ver se estava encurtado, se não tá. Isso aí uma cascata de coisas que podem acontecer, mas não vou entrar nessa seara, não. O que vai diferenciar é o seguinte: se o cara tá fazendo isso de forma aleatória ou proposital. Se ele faz proposital, porque ele sabe o que tá fazendo e ele tá otimizando o seu treino. Exatamente. Se é aleatório, ele tá só te colocando para treinar, mas tipo, o resultado que você pediu a ele não vai sair na velocidade que deveria sair, né? Então, por exemplo, o glúteo médio, ele tem porções também. Tem uma porção que é à frente da linha média do corpo, uma porção que é em cima da linha média do corpo e uma porção que é posterior à linha média do corpo. Então, de acordo com a posição que a gente está do corpo, a gente otimiza uma porção em relação à outra. Então, quando eu entro numa cadeira abdutora, o Cadu já explicou muito bem aqui, eu não estou dando ênfase à porção, por exemplo, média posterior. Do glúteo médio, exatamente. Mas quando eu faço ele em pé, fazendo ainda, juntando dois movimentos, que é a abdução com rotação externa, eu estou otimizando ele no máximo, vamos dizer assim. É a intenção dele fazer isso? É proposital, ele vai colocar. A minha intenção não é essa, é proposital fazer na cadeira abdutora mesmo. Então ele vai colocar. Aí é do conhecimento do professor. Exatamente. Aplicado. O problema é quando o professor prescreve os exercícios sem saber o que aquilo pode acarretar ou o que aquele exercício de fato faz. Tá errado, não tá? Pô, meu aluno não tem encurtamento aqui, não tem. Porque quando a gente vai montar um programa de treino, por que a biomecânica é importante? Dependendo da avaliação que você faz do seu aluno, você vai saber o que você pode, o que você não pode fazer, o que você deve, o que você não deve. O que vai ser mais eficiente para o meu aluno? E aqui eu tô falando uma avaliação, não é uma avaliação que você vê o percentual de gordura dele. Como que aquele aluno se movimenta? Como é que tá o joelho dele? Como é que tá o ombro dele? Como é que tá a escápula dele? E quando a gente fala do glúteo, normalmente, assim, a gente pega casos de pessoas leigas que a galera não sabe ativar o glúteo. 2 grupamentos que são talvez os mais difíceis de você ensinar a pessoa a treinar: costas e glúteo. Por quê? E aqui tem uma coisa interessante. Quando você está treinando costas e glúteo, por exemplo, você não vê. Igual quando você está fazendo peito lá na frente do espelho. E é difícil você colocar essa consciência na cabeça da pessoa. Contrai, 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 contrai. Um dos comandos que eu mais dou para minhas alunas quando estão fazendo elevação pélvica: contrai, 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 até que você vai fazendo uma lavagem cerebral na pessoa. Porque se você não contrai, você tá ali perdendo a intenção de movimento. E aí, de novo, a gente está diminuindo a eficiência do treino. E o que acontece? A galera tem pouco tempo para treinar. Então você tem às vezes ali 45, 50 minutos para extrair o máximo que você conseguir. Então, biomecanicamente, o seu treino deve estar o mais próximo da perfeição possível. E aí, a gente não vai falar de tudo aqui agora, obviamente, mas você tem que saber diversas coisas para você aplicar ali um bloquinho de série num exercício. Muita coisa. E isso chama treinamento até idiomotor, que a gente chama. A gente vê a pessoa fazendo, a gente intencionalmente foca na tarefa a ser realizada, e os estudos demonstram que você aumenta a descarga, que a gente chama de descarga neural. Sim. Como eu disse antes, de uma ação mecânica, tem uma ação elétrica acontecendo no corpo, e aí você começa a ter uma ativação efetiva maior, sem ter feito nenhum exercício, simplesmente pela intencionalidade e pelo foco estar no movimento. Exatamente. E como é que a gente pode melhorar isso? Treino de glúteo. Primeira coisa, vai aquecer, faz uma ativação com a band, faz uma ativação usando o frog, que é um exercício assim excepcional pra galera aprender a contrair o glúteo. Muito. Eu não tô falando assim daquele frog que a pessoa faz no banco lá pendurada. Não, tô falando frog no solo ali.
Experimenta, pesquisa aí, frog no solo, bota a sua aluna pra fazer com 2 segundinhos de pico de contração em cima, pra ver se ela não vai te xingar até a morte. Mas é um excelente exercício pra pessoa aprender a contrair o glúteo. O que você pode fazer também? Uma estratégia muito válida. Aluna mais iniciante, elevação pélvica, você bota conjugado frog no solo. Elevação pélvica, frog no solo, que aí ela vai aprendendo a ter esse time de contração. Então, assim, algumas estratégias que a gente, professor, tem que saber. Você não pode não saber como que ativa o glúteo da sua aluna, porque se ela não aprender a contrair, dificilmente você vai conseguir entregar um resultado para ela. E se você não entregar o resultado, provavelmente você será substituído, que é isso que acontece no final das contas. E num movimento como esse, como o próprio frog, existe a missão dada para o corpo, é a missão cumprida. Ele não fica pensando qual é o músculo, ele tem que chegar no resultado final. E aí tem N formas dele chegar até lá. Exatamente. E aí os próprios paravertebrados, os eretores da espinha, entram muito na jogada. São muito fortes, tem que tomar cuidado com isso. O próprio isquiotibial pode entrar muito na jogada. No frog, por exemplo, uma técnica que é boa de fazer é você pedir a aluna para jogar o pubis contra o colchonete ao realizar, pressionando o chão. Exatamente. Aí você aumenta ainda mais a consciência dela para fazer essa ativação. E aí ela vai sentir realmente o que é uma contração de glúteo, depois ela leva isso pro exercício. Se você quiser evoluir um pouquinho o frog, você pode colocar ali uma band acima do joelho também, para você ter ativação ali do glúteo médio, dessa rotação externa. Dependendo de como for o nível da sua aluna, você pode até colocá-la para fazer numa caixa, por exemplo, na beiradinha, né? Ela vai descer e vai subir até alinhar com o tronco também, mas aí a gente tá falando de um exercício avançado, tá? Não é qualquer pessoa que faz isso, porque igual o Rogerinho falou, a musculatura paravertebral ali, que tá em volta, é muito forte. Então, se a pessoa fizer de qualquer jeito, ou se você ensinar de qualquer jeito, a lombar dela vai ficar desse tamanho, e você não vai conseguir ensinar ela a contrair o glúteo. Então, calma, tá? Tem que usar as coisas direitinho. É isso aí. Bom, vamos voltar no treino de glúteo, né? A gente já falou de vários exercícios. Búlgaro. Nós falamos também de frog como pré-ativação, nós falamos de abdutora, nós falamos de elevação pélvica, hip thrust. E como a gente consegue otimizar. O Cadu já falou que elevação pélvica é um exercício que não pode ficar de fora. É como se é a extensora do treino de glúteo, gente. Não sai. Um búlgaro também, ou uma elevação na caixa, também é uma excelente opção para glúteo máximo. Sim. Outra opção também que eu acabei esquecendo, não trouxe, é o terra sumô. Quando bem feito, principalmente para as fibras inferiores ali e para o complexo adutor, é um excelente exercício, um excelente construtor de glúteo. Não só falando em hipertrofia, mas falando também na força em si. É um excelente exercício, eu poderia classificar de força geral. Né? É um exercício que... E funcional pra caramba. Funcional pra caramba. Você consegue, né, transmitir ele pra várias coisas. Mas é um exercício que você tem que ensinar o seu aluno a fazer direito. Não é um exercício simples. É um exercício ali de um aluno intermediário para avançado. Você vai começar a introduzir ali, porque é igual a gente falou no início. O glúteo precisa de carga. Então, você ficar fazendo 20 repetições de terra com 5 quilos cada lado, eu acho que seria um desgaste muito grande. Você ia fazer à toa, entendeu? Mas é um excelente exercício. Outro exercício também que eu gosto bastante é o step up. Quando bem feito, uma pessoa que não consegue fazer búlgaro direito, você bota ela pra fazer um step up, apoiadinha, se ela tiver uma consciência corporal, aquilo vai trabalhar o glúteo ali de uma forma fenomenal. É um pouco mais difícil de associar carga nesse exercício, mas às vezes a gente usa caneleira na perna que fica embaixo, às vezes subindo com implementos na mão. Sim. Às vezes tem até colete, que quem trabalha com colete, com carga também pode colocar. Ou outras formas que você consiga enxergar aí, mas é um exercício de muita consciência corporal. Então, se sobe, faz a concêntrica com consciência e a excêntrica principalmente com consciência, aí isso muda o jogo também. E aí, outro exercício interessante também pro treino de glúteo, né? Se você for fazer um treino de glúteo posterior junto, é você fazer a mesa romana, só que ela mais baixa, para você conseguir fazer uma espécie, é como se fosse um stiff preso ali na máquina, né?
A pessoa ela vai sentir muito posterior estirando quando ela estiver descendo. E se ela souber fazer direito, tiver uma consciência, a hora que ela estiver subindo, a contração do glúteo ali ferrenha. É um exercício que dá pra você colocar numa variação, por exemplo, em vez de você trabalhar com stiff, que às vezes é mais difícil da pessoa, você pode colocar lá a mesa romana, que às vezes ela vai se adaptar melhor, vai conseguir trabalhar com um pouco mais de carga, talvez. E é também um excelente exercício que vai trabalhar posterior e glúteo de uma forma diferente, que é de uma forma mais excêntrica do que concêntrica. Né? A gente trabalhar nessas variedades de forças também é interessante para desenvolver a musculatura. Exatamente. E falou também da questão do cabo, né? Da que a gente citou até o exemplo de estendido ou coisa, da questão das fibras superiores também. Sim, sim. Então, um glúteo a pessoa acha que não, mas é um músculo extenso, um músculo grande do Muito corpo. grande. E ele tem suas porções que precisam ser trabalhadas para ser ativadas e manter uma homogeneidade no trabalho também. É igual o peitoral, né? A gente faz supino inclinado, supino reto, supino declinado. O glúteo é mais ou menos a mesma coisa, né? Você trabalhar de uma forma 3D, né? Junto com o glúteo médio ali e tal. Mas quando a gente consegue encaixar ele, o treino certinho, vocês vão ver, o resultado é impressionante. Quando você consegue ensinar a aluna ou o aluno a contrair o glúteo direito e você coloca os exercícios alinhados ali, trabalhando as porções certinhas, com volume adequado, cara, você vai transformar o glúteo da pessoa, ó, rápido. A gente não está falando de volume, porque a gente está falando mais de biomecânica, mas existe um volume também mínimo para os grupos musculares durante a semana, né? Durante o treino especificamente. E aí, isso também faz diferença nos seus resultados. Né? Exatamente. Hoje o preconizado é no mínimo 10 séries por semana, por grupamento muscular, para você objetivar a hipertrofia. Mas esse é o mínimo. Você pode querer enfatizar, né? Essa questão do volume, gente, isso aqui dá um podcast exatamente. 7 anos. Isso aí. Tem muito estudo, e muito estudo que um contrapõe o outro. Né? Muita coisa. Até essa questão que o Cado acabou de falar, ainda assim é polêmica e tem muito estudo, por exemplo, na questão do peitoral, por exemplo, cita que se eu fizer só o supino reto, eu vou desenvolver da mesma forma as 3 porções que se eu fizer o reto inclinado. Eu vi esse negócio. Ok, pode ser. A ciência alguma parte da ciência está mostrando que sim, outra já mostra que não. Mas quando o educador físico vai prescrever, ele não leva muito só em consideração essa questão. Ele leva a questão do cara ter motivação para treinar. E aí, importante. O cara vai treinar. Vou botar 9 séries, 8 séries de supino reto. Ele vai achar que eu sou um péssimo professor. Vai começar aí. Eu não preciso contratar esse imbecil, porque eu faço sozinho. Né? Então, o professor vai muito além, né, de só a escolha do exercício. Ele tem que pensar em volume, intensidade, intencionalidade. A gente já falou tudo isso aqui. Mas, de maneira geral, a gente está tentando simplificar para quem está aí do outro lado. E aí, a gente tem alguns exercícios que podem gerar alguma confusão. Por exemplo, avanço e recuo não são a mesma coisa, gente. Principalmente por causa da intenção de movimento que o Rogerinho acabou de falar. Quando a gente faz um avanço, por exemplo, que é você dar aquele passinho ajoelhando para frente, vamos supor que você vai voltar aqui para sua posição normal. Qual que é a intenção de movimento ali? Você tá empurrando o chão para baixo e para frente. Você vai estar literalmente fazendo o quê? Estendendo o seu joelho. Então você tem uma alta demanda no quadríceps. Quando você vai para trás, quem executa essa demanda é o quadril, não o joelho. E aí vem a questão da intenção de movimento. Você joga uma demanda muito maior pro glúteo do que pro quadríceps. Então, tô fazendo um treino de glúteo. O que é mais interessante colocar? Um avanço ou um recuo? É a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Tem que botar o recuo. Mas ao mesmo tempo que você, vou prescrever o recuo para minha aluna. O que você tem que entender, você professor? Você tem que ensinar ela o que ela tem que fazer. Vou fazer um recuo aqui e a gente vai preconizar a ação do glúteo. Então você vai para trás, não deixa o joelho passar da ponta do pé. A hora que você subir, você vai contrair o glúteo e aí você volta. São coisas completamente diferentes. Parecido, mas não é igual. Outro exercício que a gente não falou aqui também,
dependendo do jeito que você faz ele é um ótimo construtor de glúteo também, tem uma demanda alta, é o próprio agachamento livre. É isso que eu ia falar. Bilateral. Bilateral. Exatamente. Só que, qual que é o X da questão? Detalhe, Pequeno bebê. detalhe. É o agachamento profundo. E vamos lembrar da coisa que a gente falou lá no início. O que o glúteo precisa? Carga. Então, se você agacha fundo e pesado, é um excelente construtor de glúteo. Ah, vou fazer aqui só a barra descendo metade. Aí não dá, nem me ajuda aí um pouquinho. E aí a relação de... Isso é outra discussão também profunda, que é preconizar carga ou amplitude. Assim, tá muito claro hoje na literatura que amplitude vem antes de carga. Sim. Só que para quem, em que momento? Porque tem pessoas que têm limitações ortopédicas, né? Passaram por uma cirurgia ou tem uma alteração biomecânica de uma diferença anatômica mesmo. Sim. E você tem que levar isso em consideração na hora de fazer a prescrição. Então, mas de maneira geral, se a gente for colocar assim, num overview geral, amplitude vem antes Amplitude vem antes da carga. da carga. Exatamente. Mas nada impede de você agachar com amplitude, uma carga que esteja adequada, igual... A amplitude. Exatamente, igual eu falei antes. Muita gente treina de forma submáxima. Provavelmente nossa culpa. Você não sabe qual que é o seu limite. Ou você acha que você não tem força para fazer, mas normalmente você tem. Tá faltando só ali. É mais cabeça do que tudo. Entendeu? Provavelmente você consegue agachar com mais carga do que você agacha hoje, né? Lógico, tem uma questão de segurança e tal. Eu tô falando aqui de uma pessoa sem nenhum problema anatômico, sem nenhuma lesão, que treina forte, entendeu? Cadu, vamos... passa rápido, a gente já vai caminhando daqui a pouco pro final. Vamos tentar esclarecer para as pessoas alguns conceitos básicos que elas podem, elas mesmas já começar a perceber. Né? Que é a questão de torque. Você falou de torque, a gente tem que falar isso para o público leigo. Exatamente. E vamos explicar em relação às distâncias em relação ao eixo articular, para explicar elas por que se enfatiza mais um determinado grupo a outro em determinadas escolhas. De torque, exatamente. Bom, pensa o seguinte, torque, tá? É a distância versus a velocidade rotativa aqui do eixo, tá? Quanto maior, vamos supor que tem um peso aqui na minha mão. Quanto maior é essa distância, mais torque vai ter. Olha o tamanho do braço, que a gente chama de braço de alavanca. Se o peso estiver aqui, por exemplo, o torque, diminuiu. Vai ser muito menor. Então, quando a gente vai fazer uma análise de movimento, a gente tem que prestar atenção muito disso. Por que no terra, por exemplo, o pessoal fala, trabalha membro inferior completo, não sei o que, quadríceps. Não, porque o torque, a distância do peso pro joelho, pra articulação do joelho ali é muito pouca. Compensação, o seu quadril tá lá atrás. Imagina um terra aí. O quadril tá lá atrás, o joelho tá arrastando na barra. O torque pro joelho, pro quadríceps, vai ser muito pouco. E pro quadril vai ser muito grande. E aí você pode levar isso para qualquer exercício. Você vê onde é que tá o eixo, onde que tá o peso, como é que tá o torque aqui, como é que vai ser. Quanto maior o braço de alavanca, maior o torque, quanto menor o torque. Não é tão difícil de entender. Você, professor de educação física, deveria ser capaz de olhar pro exercício e falar, torque tá ali. É isso aí. E é isso que faz a gente entender se determinado exercício está dando mais ênfase a um grupamento Exatamente. ou a outro grupamento. E também, sabendo isso, junto com a anatomia, cinesiologia, você começa a entender também como manipular essas variáveis de forma intencional para que você obtenha os resultados que você precisa para aquele cliente ou para aquela pessoa especificamente. É isso, cara? É isso. Bom, acho que a gente conseguiu em um curto espaço de tempo trazer muito conteúdo. Muita coisa bacana que, se você parar para olhar o que a gente está falando aqui e dar uma pesquisada no ChatGPT, no Google, no YouTube, você vai achar isso aqui. Você vai achar e você vai começar a preencher várias lacunas. Exatamente.
e vai começar a entender. Para você que é educador físico, pode ter servido de lembrete, de uma chamada de atenção. Um toque, né? Um toque. Um torque. Você tem um toque. Um torque em você. Porque você tem que saber de biomecânica, meu amigo. Muita coisa. Exatamente. E para você que é leigo, para você que treina, que está no salão de musculação e gosta ou que não gosta, mas tem que estar no salão de musculação também, você vai parar de ser enganado, né? Tem muito lugar que está botando um profissional incapaz Exatamente. de trabalhar. Isso aí é simples de resolver. Pergunta pro seu professor por que você tá fazendo esse e não aquele. E escuta o que ele vai falar. Aí você vê, é fácil de resolver isso. E outra, utilize o seu professor da academia, porque as academias sérias, elas têm grupos de estudo, elas tentam tirar as pessoas da zona de conforto, e não é só, né, colocar lá e rolar a bola. E na internet, que é terra de ninguém, muitas vezes, fica ligado, porque agora você já vai olhar quando alguém estiver falando algo, você já vai começar a ter um filtro. É muita desinformação. Quando você vê, toda vez que você vê um vídeo que tá ali, forma errada de fazer o exercício, forma certa de fazer o exercício, desconfia, porque dependendo de quem tá postando aquilo ali, não tem muita qualidade. Muitas vezes você tem mestres, doutores, pessoas que têm gatilhos de autoridade importante, mas estão falando alguma besteira de propósito para vender curso ou vender livro também. Então tem que tomar cuidado com isso também. Mas de maneira geral, o grande objetivo nosso aqui é chamar a atenção para que você que treine cada vez melhor e o seu professor que esteja o tempo inteiro estudando, se atualizando e utilizando o que ele aprendeu, porque todo educador físico passou por disciplinas básicas como cinesiologia, biomecânica, anatomia. Tem que saber anatomia, gente. Anatomia palpatória, muitas vezes tem quem puxa na fisioterapia também, e por aí vai. E são disciplinas básicas que vão fomentar até passar a chegar nos princípios do treinamento esportivo, né? Onde vai se estudar volume e intensidade, vão passar pela fisiologia para entender os efeitos daquilo no corpo, quanto tempo precisa para se recuperar, qual é o substrato energético utilizado. Então, é muito mais complexo do que fazer um programa e botar lá o famoso 3 de 10. Não, gente, não é 3 de 15 para definir, 3 de 12 para crescer, tá? É muito mais isso não existe. Se a gente mostrar a cascata bioquímica, a cascata de tomada de decisão com um professor sério, tem que tomar na hora de prescrever o seu treino, aí e na hora de passar o programa com você, também ele precisa ter o feeling de mostrar para você o porquê de cada coisa que você está fazendo, para que você aprenda a treinar. Exatamente. Já que você vai dedicar lá. O ativo mais importante é o tempo. É o tempo. O cara está dedicando o tempo dele para aquilo que é mais importante, que é a saúde dele, mas vamos buscar resultado com aquilo ali. Exatamente. E você, professor, que tá aí falando, nossa, a hora tá barata, não sei o quê. Você só vai conseguir valorizar a sua hora a partir do momento que você mostrar resultado. Entregar resultado. Como que você entrega resultado? Sabendo de biomecânica aqui, a gente acabou tendo que falar as coisas meio rápidas, né? Porque a gente tem um tempo limitado. Eu acabei atropelando algumas coisas, porque eu tô acostumado a falar em grupo de estudo, né? Então lá a galera tem uma base, eu já vou falando e puxando, o tempo é maior, mas enfim. Muita informação interessante aqui, mas tem que estudar, gente. É igual o médico não para de estudar, o fisioterapeuta não para de estudar. Você também é profissional da saúde. E você tá na ponta. Você é o cara que ou machuca ou vai ajudar as pessoas. Então vamos prestar atenção nisso aí. É isso aí. Eu sei que quer ter tranquilidade, já sabe, né? Vem pra Fibratec, vem pra Luca, que a gente tá estudando o tempo inteiro. É outra coisa. Eu posso garantir isso a vocês. Beleza? Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui, mas antes de despedir, eu esqueci, cara, olha só. Aí, mais tem um combo da Eu vou querer voltar semana que vem, tá? E o negócio aqui hoje tá, né, farto. Aí é bom demais. Cadu, brigadão, gente, cara. Eu que agradeço a oportunidade. Valeu pelo tempo, falando de tempo, valeu pelo tempo. Né? Acho que a gente tem muito mais para falar, acho que a gente vai tentar conduzir um quadro onde a gente vai desmistificar mitos e verdades da musculação, e aí nós vamos vir gravando várias coisas, vários conteúdos.
A gente tá com uma ideia também, né, Léo, de ir lá na academia e pegar na prática lá no dia a dia. Pá, vamos ver aqui agora, vamos aplicar aqui agora. Então aguardem aí, vocês que nos acompanham. Mete o dedo no like, compartilha para ajudar o amigo a treinar melhor. Exatamente. Né? E vou lembrar, hein, a gente tá no Spotify agora, hein? A gente não tá só no YouTube, não. Se você tiver no seu carro ali, quiser botar o Spotify lá e dar o play e ir escutando a gente falando bobagem na sua cabeça, mas bobagens que mudam você, né? Como a gente fala, histórias que transformam, é só dar o play lá e manda pro colega, indica, e assim a gente vai crescendo junto e trazendo essa curadoria com muita ciência aplicada. Beleza? Até o próximo. Show de bola. Espero vocês lá. Tchau, tchau.